sermão de hoje se intitula A Árvore da Vida na Nova Jerusalém. Esta mensagem vem do livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 4 ao 7, e também do livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 2 ao 4 e 22, verso 12 ao 14. É ilustrado pelo livro Coronis, número 29. A árvore da vida é uma palavra tão especial que somente no livro do Gênesis e no livro do Apocalipse se consta. O Senhor fala de árvores e outro tipo de árvores, mas essa composição de árvore da vida somente na primeira folha da palavra e na última folha da palavra. Na primeira folha da palavra, você vê que Adão e Eva não cumprem o que o Senhor pediu e eles se alimentam da árvore da ciência do bem ou do mal e se perde o acesso à árvore da vida. Passam-se os tempos, passam-se o estado, e somente na última folha o Senhor restaura a árvore da vida no jardim do Éden, aonde o homem tem que se dirigir. Mas existe uma condicional para que a árvore da vida seja restaurada na vida do homem. Porque é na vida do homem que está o jardim do Éden. É na vida do homem que o paraíso, a Nova Jerusalém, é instaurada. É isso que representa o jardim no Gênesis e o jardim no livro do Apocalipse. Então, nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 4 em diante, que diz assim, e esta leitura vai ser o roteiro da nossa dissertação, apoiada por outras partes da palavra. Verso 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Verso número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dos pontos, ao que vencer, dar-lei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, nós acabamos de falar que na primeira folha, no capítulo, quando se fala sobre o jardim do Éden, o homem perde seu acesso ao jardim do Éden. Ele não pode chegar mais à árvore da vida, porque tem 2 querubins na entrada do jardim do Éden, impedindo que eles entrassem. Mas, não porque o Senhor impede que nós conheçamos a palavra espiritual, mas o Senhor impede que nós pensemos que somos como Deus. Porque muitas vezes nós podemos cair na mentira da serpente, que disse assim aos nossos primeiros pais, representados por Adão e Eva: se comeres do fruto da árvore, sereis como Deus. Então, esse tipo de entendimento o Senhor impede.
que nós nos aproximamos da árvore da vida. Quando muitas vezes nós pensamos conhecer algo, mas sem uma aplicação em favor do reino dos céus. Simplesmente querer saber para aparecer, ou muitas vezes para alimentar, né, o ego, o amor do mundo, o amor de si somente, o Senhor impede, Ele coloca a sua proteção. Todos podemos ter acesso à árvore da vida, mas existe uma condicional. Então, aqui está se falando de uma igreja que caiu, que não tinha mais acesso. Por quê? Porque ela esqueceu o seu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Que é dito aqui, ó, verso número 4. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor na igreja antiquíssima era o amor ao Senhor. Esse amor ao Senhor era insubstituível. Mas o homem começou a amar-se a si mesmo. Esse amor a si mesmo fez com que Deus, o Senhor, não seja mais o centro, a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Ele não era mais o centro. O amor de si era o centro. E esse amor de si era a árvore da ciência do bem ou do mal. Então, quando aqui nos diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste tu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste. Um momento de reflexão, um momento de meditação. Como que a nossa vontade, em que grau, de 1 a 10, ele, na nossa vontade, domina. Se é contra o Senhor ou nós estamos debaixo do Senhor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Palavras de João Batista, palavras do Senhor, palavras dos discípulos quando começaram o seu ministério. Arrependimento. Ela passa por um exame de todos os nossos pensamentos e sentimentos. Arrependimento. E pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras da caridade? Diz a palavra que a obra é esta, que reconheçamos ao Senhor, a quem o próprio Deus se enviou. Que nós reconheçamos que o Senhor Jesus Cristo é o único. Essa é a primeira obra a ser praticada. A partir dessa primeira obra, o arrependimento começa a se desenvolver em nós. Aconselho-te, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Exame as primeiras obras, as obras que eram lá da igreja antiquíssima. Teve um momento em que o Senhor foi questionado pelos fariseus. E os fariseus queriam, a qualquer jeito, de qualquer custo, justificar, né, a separação das suas esposas. O Senhor disse que no princípio não era assim. Eles argumentavam, mas Moisés deu carta. O Senhor disse, mas no princípio não era assim. Esse princípio é igreja antiquíssima, onde a característica principal era procurar o amor conjugal em todo, não somente entre o casal. Esse era o principal. Mas, a partir desse principal bem resolvido, todo era visto como casamento. As mínimas coisas eram influenciadas por o casamento. Se este primeiro está resolvido, o resto está resolvido também. Se este primeiro não está resolvido, o resto também é afetado. Então o Senhor diz assim, no princípio não era assim. Pratica as primeiras obras. Tens, porém, isto, verso número 6, que aborreces as obras dos nicolaítas.
Perceba que esta mensagem está dentro da carta enviada à igreja de Éfeso. Nicolaíta aqui está representando aqueles que somente estão optando pela fé só. Uma fé separada da caridade. E esta fé separada da caridade que está dificultando a prática das primeiras obras. Uma obra que começa com o amor a Deus e termina com o amor ao próximo. Mas aquele que faz obra em benefício do próximo, sem considerar o Senhor, ele está fazendo obras por si mesmo. Então, tem que ser tirado da nossa mente essa doutrina dos nicolaítas. Verso número 7. Disse o Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor nos alimentando com a árvore da vida, nós saímos do natural para o espiritual. O Senhor nos alimentando com a árvore da vida, é restituído o seu lugar que por excelência lhe pertence. Diz o livro do Gênesis, no centro do jardim do Éden. A árvore da vida estava no centro do jardim do Éden. São as verdades espirituais que sempre deveriam permanecer nesse lugar e não ir para as periferias. É nas periferias que deve ser colocado a árvore da ciência, do bem ou do mal. Nós vamos prestigiar a árvore da ciência, porém, somente o do bem, não do mal. Você escolhe, mas essa escolha nós temos somente se a árvore da vida está no centro. Se a árvore da ciência do bem e do mal está no centro, nós não temos escolha, porque a única opção é o falso e o mal. Mas a árvore da vida estando no centro, você escolhe ou o bem ou o mal. Você é livre e o Senhor conserva essa liberdade. Por isso que a nossa adoração ao Senhor, ela tem que ser que o vosso culto seja um culto racional. Ela é livre. E esse racional chama o espiritual, e no espiritual está o amor celestial. Você se rende a Deus conscientemente, espiritualmente, está sabendo o que está fazendo. É um compromisso. Você voltou ao seu primeiro amor. O Senhor Jesus Cristo é nosso amor supremo, a quem nós dedicamos cada segundo, cada instante da nossa vida, está voltada para Ele. Aconselhe-te. Diz assim, lembra-te de onde caíste. Volta ao teu primeiro amor, né? Volta ao teu primeiro amor. Então, nós precisamos fazer esta caminhada. Mas esta caminhada, diz assim, ela é complementada com algo. Diz assim, ao que vencer. Se na palavra está dizendo ao que vencer, porque implica isto numa luta, num combate. E nós entrando nessa luta, nesse combate, o Senhor nos dá as ferramentas necessárias para sair vitoriosos. Primeiro, nos alimentarmos da árvore da vida. Como diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. E no capítulo 22, verso 2, diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. É este o alimento.
Este é o alimento que está se referindo no capítulo 2, verso 7 do livro do Apocalipse. Cura para as nações, saúde para as nações, são os bens, frutos e as verdades, folhas, que são tiradas da árvore da vida. Mas quem é este árvore da vida, né? Que dá vida. É uma árvore da vida que dá vida ao fruto. Uma árvore da vida que dá vida às folhas. E seus benefícios não têm fim na nossa vontade e no nosso entendimento. Essa árvore da vida diz: sem mim nada podeis fazer. Todo galho, todo ramo que não está ligado em mim, seca. Todo ramo, todo galho que não está ligado em mim, ele é árvore da vida, o próprio Senhor, ao qual nós precisamos estar sempre ligados. Porque se nós pensamos que nós temos vida por si próprio, é como concluir que um galho pode viver por si mesmo. O galho, para dar folhas, o galho, para dar fruto, ele precisa estar lá no tronco. Igualmente nós precisamos estar ligados ao tronco. Porque se separados do tronco, nada podeis fazer. Sem mim. Olha, é uma sentença daquelas que tem que ser colocada bem grande nas nossas mentes. Sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor. E nós devemos, como bons cristãos e discípulos do Senhor, aceitar essa verdade. Simplesmente aceitar essa verdade. E mais, ele nos alimenta, e este alimento, no verso número 14 do livro do Apocalipse, o Senhor nos disse: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Os mandamentos é a condicional para nós alcançarmos a árvore da vida. Éxodo 20 descreve os mandamentos. É bom nós lermos os mandamentos para que o acesso à árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, para que o acesso que foi perdido na primeira folha das Sagradas Escrituras seja restaurado na última folha. Passaram muitos estados, mas, como se fala assim, receber os mandamentos, sabendo que é para nos dar acesso, o Senhor já nos está dando, como se fala assim, parte da entrada para o reino dos céus. Basta ler. Primeira tábua, segunda tábua, amar a Deus por sobre todas as coisas. Segunda tábua, amar ao próximo como a si mesmo. Não terás outros deuses. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Santifica o sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás. Eu cumprindo aqueles 10 mandamentos, cumprindo o meu dízimo, é pleno para o Senhor. Tudo está entregue, mas se eu cumpro aquilo que é 10 palavras, 10 mandamentos, me converte em dízimo vivo. Então, não tem como nós não termos acesso à árvore da vida. E diz para que a nossa autoridade esteja na árvore da vida. Essa autoridade deve ser sim, sim, não, não. Essa autoridade de querer ler a palavra e nada vai me distrair. Essa autoridade de dizer, vou ler os escritos com os escritos, vou compreender a palavra. Caso não são 2 palavras, não são 2 evangelhos, não são 2, é uma só. Mas vamos olhar a palavra por dentro. Vamos conhecer a palavra no seu sentido espiritual. Vamos nos esforçar de ir em direção, porque diz, ao que vencer. Existem muitas distrações. Existem muitos que, em vez de
botar para frente, te puxam para trás. Você tem um foco. Vou ler 15 minutos, vai testando. 30 minutos, todos os dias das Sagradas Escrituras. Acontece de tudo nesses 15 minutos. São coisas espirituais. São coisas que vão nos libertar de nós mesmos. E, como se fala assim, as esferas espirituais não querem perder o seu poder, que é o domínio sobre as nossas vidas. Eles não querem perder, porque quando você compreender uma verdade, uma falsidade é tirada. E tirada uma falsidade, uma maldade não é mais ativada. Ficou desativada, ficou sem vida. E eles não querem aquilo. São coisas espirituais. Elas se sentem ameaçadas. E nós, sabendo que devemos ser bons, porque vamos passar por um crivo da pérola, das 12 pérolas, que são as portas da Nova Jerusalém, para chegar na árvore da vida, não querem. São coisas espirituais que, ainda que nós pensamos que são coisas casuais que acontecem, são coisas espirituais, e com essa seriedade nós devemos ler a palavra. São coisas espirituais e eu não vou me distrair, porque estou tratando da minha eternidade. Estou tratando da minha salvação. E eu preciso dessa verdade para tirar uma falsidade que me está atrapalhando nas minhas decisões, né? Nas minhas conclusões. Falsidades atrapalham, porque elas ativam o mal. Eu preciso de mais verdade para ativar o bem que o Senhor colocou em mim. As relíquias, elas precisam ser ativadas. Somente as relíquias são ativadas com as verdades que a palavra ensina, iluminadas pela doutrina da nova igreja. Agora sim, está ativado, pronto. Você tem um espiritual dominando que escolhe a árvore da ciência ou do mal ou do bem. Você escolhe a árvore. A árvore se chama a ciência do bem ou do mal. Você vai escolher do bem. O mal não tem chance nenhuma. Então, o homem espiritual continua com a árvore da vida. Mas a árvore da ciência do bem ou do mal não domina mais. Não existe essa dualidade de temperamento, essa dualidade de comportamento. O espiritual atinge o bem no natural. Essa árvore da ciência. Ciência é o mais natural. Aquilo que você toca, que você vê, que você ouve. Isso é a ciência. Mas é para o bem. Então, você tem o natural que serve ao espiritual. Agora sim, você está na ordem. Não é a árvore dos sentidos, a árvore da ciência, do bem e do mal, dos sentidos que vai dominar os nossos impulsos até, ou as nossas intenções, nossos objetivos, nossos sonhos. É a árvore da vida. E essa árvore da vida somente pode ser encontrada na Nova Jerusalém, rodeada de rios, rodeada de ouro, protegida por pedras preciosas, portas, pérolas. Então, nós temos suficiente motivação espiritual para procurar essa árvore da vida. É simples. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. E o capítulo 22, bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Restauração. O que foi perdido no Gênesis, agora é restaurado. Basta cumprir os mandamentos. E assim, que o Senhor abençoe cada um de nós, idosos, crianças, jovens,
que toda nova igreja seja envolta nessa esfera espiritual de viver os mandamentos, porque os mandamentos foram escritos pela própria mão de Deus. De tão divino que ele é. A própria mão de Deus no Monte Sinai escreveu os mandamentos. Cabe a nós receber esses mandamentos que o Senhor deixou, para termos acesso à árvore da vida que está na Nova Jerusalém. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.